Tem hora que tudo parece desabar. Você ora, mas o silêncio é a única resposta. Tenta entender, mas nada faz sentido. Parece que Deus está longe, que sua fé está fraca e que a vida perdeu o rumo. E o pior, ninguém vê isso. Por fora está tudo bem, mas por dentro o coração está cansado de lutar. Sabe o que é mais louco? A maioria das pessoas acha que isso é sinal de fraqueza espiritual, mas não é. Pelo contrário, quem vive isso está no ponto exato onde a fé deixa de ser teoria e começa a virar sobrevivência. A verdade é que aprender a confiar em Deus quando tudo está bem é fácil. O desafio real é crer quando tudo à sua volta grita o contrário. E é exatamente aí que algo poderoso começa a acontecer. Existem caminhos que só se revelam quando você para de tentar controlar tudo. E são nesses momentos que você pode descobrir um tipo de fé que não depende de respostas imediatas, mas de um relacionamento profundo com o Pai. Neste vídeo, você vai conhecer 10 maneiras de desenvolver essa confiança. Não com frases prontas ou clichês religiosos, mas com verdades práticas que têm o poder de reestruturar sua alma. Se essa mensagem já tocou você de alguma forma, clique no gostei e inscreva-se no canal. Isso ajuda esta palavra a alcançar outros corações feridos que também estão precisando ouvir a voz de Deus. Seja um instrumento de bênção. Faça parte dessa missão de fé. Vamos juntos aprender a confiar, mesmo quando a vida não faz sentido. Tem momentos que a vida acerta a gente em cheio, sem aviso. Vem aquela notícia ruim, a perda inesperada, o vazio que toma conta do peito. E a primeira pergunta que escapa dos lábios é: por quê? Não é só dor física, é aquela dor na alma que confunde tudo, até a fé. Parece que Deus ficou distante, como se tivesse esquecido de olhar para nossa direção. E é nesse ponto que muita gente trava a batalha mais difícil da vida, continuar acreditando quando tudo parece desabar. É exatamente aí que a fé é colocada à prova, não nos momentos fáceis, mas no escuro do vale. Dá para sentir o peso desse dilema nas palavras do salmista no Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Essa não é uma oração enfeitada, daquelas com palavras escolhidas para impressionar. É grito, é lamento, é alma rasgada. E o mais impressionante é que está na Bíblia, como um registro legítimo da dor humana diante do silêncio de Deus. Esse tipo de dor não se resolve com respostas prontas. Às vezes, a gente só precisa saber que não está sozinho, e que até grandes homens de Deus passaram por isso, se sentindo esquecidos, incompreendidos, confusos. O sentimento de abandono, quando bate, não avisa. Ele invade de repente. Pessoas firmes que pareciam inabaláveis também desabam quando a dor chega de surpresa. Pode ser a perda de um filho, a traição de quem se ama, o diagnóstico que muda tudo. Nessas horas, nem sempre os versículos vêm à mente, nem a oração flui como antes. E tudo bem, porque fé de verdade não é aquela que ignora a dor, mas a que permanece mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. É confiar chorando, gritando, mas ainda assim confiando. E como é que alguém se mantém firme quando tudo à volta está ruindo? Um caminho é não sufocar o que sente. Deus não se ofende com perguntas sinceras. Na verdade, Ele acolhe o coração quebrantado. Gente que abre o coração diante dele com verdade, sem máscara de supercrente. O problema não é a dor, é o que a gente faz com ela. E quando essa dor é colocada nas mãos certas, ela pode ser transformada em força. Mesmo que leve tempo, mesmo que seja aos poucos. Um bom exemplo é manter um diário de oração. Isso pode parecer simples, até bobo para alguns, mas é uma prática transformadora. Escrever tudo o que está sentindo diante de Deus, sem filtros, anotar dúvidas, medos, perguntas, raivas e também pequenos sinais de esperança quando eles aparecerem.
Isso ajuda a organizar os sentimentos e, com o tempo, mostra que nem tudo está parado. Há movimento, mesmo que imperceptível. E, às vezes, o próprio diário se torna testemunho de como Deus agiu no silêncio. Outra forma de manter a fé acesa é nutrir a alma com verdades espirituais. Escolher ouvir louvores que falam à alma, como Ainda que a figueira não floresça ou Ousado amor, pode ser um alimento nos dias secos. E reler histórias bíblicas de pessoas que também foram esmagadas pela dor e não desistiram. Perceber que não somos os primeiros nem os últimos a gritar por respostas. Isso nos lembra que existe um fio de esperança amarrando tudo, mesmo quando não conseguimos enxergar. Aliás, às vezes o que mais machuca é o silêncio, a ausência de sinais, a impressão de que o céu ficou de costas, e ainda assim, há quem escolha confiar. Gente que decide permanecer mesmo sem entender, como se dissesse com o coração em frangalhos: Senhor, eu não vejo, eu não entendo, mas eu fico. E esse tipo de fé, essa fé tem um poder que o mundo não entende. É nela que a gente começa a descobrir o que os grandes homens e mulheres de fé viveram. Quando olhamos para a história de pessoas que marcaram a fé, logo pensamos em vitórias. Mas o que muitas vezes passa despercebido é o peso que essas vitórias carregaram. Jó, por exemplo, é lembrado por sua paciência, mas poucos realmente sentem o que ele viveu. Perder filhos, saúde, bens e ainda ouvir palavras duras de quem deveria confortá-lo. José do Egito, vítima da inveja dos próprios irmãos, foi vendido como escravo, preso injustamente, esquecido pelos que prometiam ajudá-lo. E os discípulos, então, após verem Jesus crucificado, se trancaram, confusos, com medo e sem chão. A dor deles era real, profunda. E mesmo assim, eles não desistiram. Essas histórias não estão na Bíblia por acaso. Elas foram preservadas para que a gente entendesse que o sofrimento não é sinal de ausência de fé. Na verdade, muitas vezes, é no sofrimento que a fé é mais lapidada. A dor não destruiu esses homens. Foi justamente no meio da dor que Deus os moldou. Jó declarou: Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Ele conheceu um Deus que não apenas ouve lamentos, mas que responde no tempo certo, de uma forma que ninguém esperava. E sabe o que machuca ainda mais durante uma prova? O silêncio de Deus. É como se estivéssemos gritando, mas o céu não responde. Parece injusto, e é nesse exato momento que muita gente desiste, achando que Deus os abandonou. Mas a Bíblia mostra que esse silêncio, muitas vezes, é a pausa antes do milagre. Foi assim com Abraão, com Moisés, com Ana. Todos tiveram fases onde parecia que Deus não dizia nada, mas o tempo de espera não foi em vão. Cada silêncio escondia uma promessa sendo preparada. O capítulo 11 de Hebreus é como uma galeria de gigantes da fé. Lá estão os que conquistaram reinos, fecharam bocas de leões, venceram batalhas, mas também estão os que foram perseguidos, torturados e até mortos, e mesmo assim foram considerados dignos por Deus. É como se a Bíblia gritasse: a fé verdadeira não se mede pelas circunstâncias, mas pela confiança no caráter de Deus. E esse tipo de fé é rara, preciosa, transformadora. É aquela que continua firme, mesmo sem recompensa visível. Esse tipo de firmeza pode ser desenvolvida como? Primeiramente, reconhecendo que todos estão sujeitos à dor, mas não precisam enfrentá-la sozinhos. Participar de grupos de oração, estudar a palavra em conjunto, ler biografias de cristãos que enfrentaram perseguições, como Corrie ten Boom ou Richard Wurmbrand. Fortalece o espírito. Ver que outros suportaram e venceram amplia nossa visão. Tira o foco do nosso porque eu e nos insere em algo maior, uma comunidade de fé que atravessa gerações. Outra atitude prática é mudar o nosso vocabulário durante as provas. Ao invés de repetir, não aguento mais,
ou tudo dá errado para mim, experimente declarar: Senhor, eu não entendo, mas sei que estás no controle. Parece simples, mas isso muda o ambiente interno, muda a forma como enxergamos o que estamos vivendo. Palavras constroem ou destroem, e usar a fé como escudo começa com a forma como nos expressamos, mesmo que seja entre lágrimas. É uma decisão diária, corajosa, intencional. Há uma beleza secreta nas feridas dos que continuam crendo. Uma beleza que o mundo não compreende. E essa beleza se revela com o tempo, quando olhamos para trás e percebemos que foi justamente naquele vale escuro que Deus nos fortaleceu. Foi ali, e não nos momentos de glória, que a raiz da fé se aprofundou. E é esse tipo de raiz que sustenta quando tudo o mais falha. Há momentos em que a alma grita por respostas e o céu parece fechado. É como se orar fosse falar com uma parede. E nessas horas surge a pergunta que ecoa no coração de muitos: por que comigo? Essa dúvida carregada de dor não é pecado. Ela é humana. Surge quando tudo desaba e a lógica não dá conta de explicar. Até quem já caminhou anos com Deus pode se sentir assim. Aliás, é nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Porque continuar confiando quando Deus fala é fácil, mas quando Ele se cala, aí é que mora o desafio. É preciso entender que há uma diferença entre ausência e silêncio. Deus pode estar em silêncio, mas nunca ausente. O problema é que a nossa mente, tão condicionada a respostas imediatas, interpreta o silêncio como abandono. Mas o silêncio de Deus, muitas vezes, é uma ferramenta divina de crescimento. É como uma aula onde o professor está em sala, mas quieto, porque é tempo de prova. E nessa hora, não se trata mais de quanto se sente Deus, mas de quanto se confia nele. O silêncio não é castigo, é convite à maturidade. O Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra é direta, mas profundamente desafiadora. Em tempos de desespero, aquietar-se parece impossível. Tudo em nós quer agir, resolver, correr. Mas é no silêncio que se escuta o sussurro de Deus. Aquietar-se não significa passividade, e sim rendição. É admitir que a nossa força não dá conta, e que a soberania de Deus continua ativa, mesmo quando Ele parece quieto. Praticar isso pode ser tão simples quanto parar alguns minutos por dia, em silêncio, para respirar fundo e dizer: seja feita a tua vontade. Muitas vezes, é nesse espaço de silêncio que surgem as maiores revelações. Quantas pessoas já testemunharam que durante um tempo de dor e silêncio descobriram novas formas de ver a vida? A oração muda de formato. Não é mais uma lista de pedidos, mas uma conversa sincera. A Bíblia começa a ganhar novos significados. O louvor passa a ser um clamor disfarçado. Se nesse momento Deus parece calado, talvez Ele esteja ensinando a ouvir com outros ouvidos, os do espírito e não os da emoção. É possível atravessar esse vale sem se perder. E uma das formas de fazer isso é escrever o que está sentindo. Sim, colocar no papel as dúvidas, as orações, até os desabafos mais brutos. Muitos salmos começaram assim. Davi não escondeu suas dores. Em vez disso, derramou tudo diante de Deus. Esse hábito simples pode se tornar um canal de cura, além de ser um registro para lá na frente você olhar e perceber o quanto cresceu durante esse aparente silêncio. Outra prática importante é não se isolar. O silêncio de Deus pode ser doloroso, mas o isolamento só o amplia. Conversar com alguém de confiança, partilhar sua luta com um líder espiritual ou um amigo de fé pode trazer consolo e luz. Às vezes, Deus fala através de um conselho, um abraço, um testemunho. Ele pode estar usando pessoas para te alcançar,
mesmo que você não perceba. Fechar-se ao mundo não resolve. Abrir-se, sim, é um passo corajoso e poderoso. Por fim, lembre-se, o silêncio não é o fim da história. Ele é um capítulo necessário. Foi assim com José no cárcere, com Elias na caverna, com Jesus no Getsêmani. Todos viveram momentos em que Deus parecia distante, mas logo depois algo novo nasceu. E talvez o silêncio que hoje parece uma ausência seja apenas a preparação para algo que seus olhos ainda não conseguem ver. Fé não é uma equação lógica. É caminhar com o coração cheio de perguntas, mas sem abandonar a confiança. Quando tudo faz sentido, confiar é natural. Mas quando o chão some, é aí que a verdadeira fé entra em ação. Muitos acham que crer é ter todas as respostas. Mas fé de verdade é seguir mesmo quando as respostas somem. Quando Deus diz confie, Ele não está pedindo que você entenda o plano. Está pedindo que você caminhe lado a lado com Ele, mesmo no escuro. E essa é uma lição que transforma. Aprender a caminhar sem enxergar o fim da estrada. Provérbios 3, 5, 6 traz uma das declarações mais poderosas sobre isso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso não significa jogar fora a razão, mas reconhecer que ela tem limites. O entendimento humano é como uma lanterna fraca diante de um mundo de mistérios. Já a confiança em Deus é como um farol que, mesmo sem mostrar o caminho todo, ilumina o próximo passo. Na prática, isso pode significar aceitar uma mudança repentina, um não de Deus ou até um silêncio que se arrasta. Quem aprende a confiar sem entender, desenvolve uma fé resistente ao tempo e às circunstâncias. É como a mãe que ora anos por um filho rebelde e ainda assim crê. Ou o trabalhador honesto que continua fiel, mesmo sem promoção. Essas pessoas vivem o tipo de fé que não se abala fácil. Elas entenderam que confiar não é emoção, é decisão. E se você quer desenvolver isso, comece com passos simples. Leia histórias bíblicas que mostrem essa fé prática, como a de Abraão ou de Ana, mãe de Samuel. Medite nelas, reflita sobre as escolhas que fizeram. Há quem pense que crer é ignorar a dor, mas não é bem assim. A fé verdadeira olha para a dor e diz: mesmo assim, eu confio. Não se trata de fugir da realidade, mas de enfrentá-la, com uma perspectiva diferente. Quando os discípulos estavam no barco em meio à tempestade, Jesus dormia. Eles entraram em pânico. Mas a fé é justamente isso. Lembrar que, se Jesus está no barco, por maior que seja a tempestade, ela não vai afundar você. E essa verdade muda a forma como enfrentamos o caos da vida. Um exercício prático que pode fortalecer essa fé é manter um diário de confiança. Nele, escreva situações em que Deus já cuidou de você, mesmo quando parecia impossível. Quando a dúvida vier, leia essas anotações. Isso treina sua mente a lembrar do caráter de Deus, não das circunstâncias. Também ajuda a conversar com pessoas mais experientes na fé, ouvir como elas confiaram quando tudo desmoronou. Testemunhos reais funcionam como combustível para a alma cansada. Confiar mesmo sem entender também é um ato de humildade. É admitir que não temos o controle. Isso dói, especialmente para quem gosta de ter tudo planejado, mas é libertador. Quando você solta as rédeas e entrega o controle a Deus, as tensões diminuem. Não porque tudo se resolve, mas porque a paz entra no coração. Filipenses 4:7 fala sobre essa paz que excede todo entendimento. Ela vem quando a gente ora e entrega, mesmo sem entender. E se a fé é confiar sem entender, então ela nos prepara para algo maior.
Cada etapa de incerteza é como um degrau em direção a um plano que ainda não conseguimos ver, mas Deus vê. E mesmo que pareça tudo sem sentido agora, há um propósito em construção. E nesse caminho há mais histórias impressionantes de fé para serem descobertas, como a de um homem impulsivo que ousou andar sobre as águas. A cena é icônica. O mar revolto, os discípulos apavorados e Jesus caminhando sobre as águas. Pedro, sempre impulsivo, decide sair do barco. Esse momento, registrado em Mateus 14, 22, 33, vai muito além de um milagre. Ele mostra que a fé não é um conceito teórico, é ação. Pedro ouviu a voz de Jesus e decidiu andar no impossível. E é aí que mora a lição. Quando o caos está ao redor, ouvir a voz certa pode fazer você vencer as ondas que tentam te engolir. Fé é escutar Jesus em meio ao barulho da tempestade. A maioria das pessoas se concentra no fato de que Pedro afundou. Mas o que poucos valorizam é que ele foi o único a sair do barco. Todos os outros ficaram na segurança da zona de conforto. Pedro, por outro lado, teve segundos de um milagre que ninguém mais experimentou. Isso mostra que para viver o sobrenatural é preciso arriscar. E arriscar na fé significa agir mesmo quando a lógica diz para parar. Às vezes, Deus vai te chamar para sair de um emprego seguro, romper um ciclo ou começar algo novo sem ter todas as respostas. Pedro começou bem. Enquanto manteve os olhos em Jesus, andou. Mas quando começou a olhar o vento e as ondas, o medo entrou. E o medo tem esse poder. Ele rouba o foco. Quantas vezes não somos como Pedro? Começamos com fé, damos os primeiros passos e quando o vento muda, vem a dúvida. É por isso que precisamos treinar nossa mente para permanecer firme. Uma dica prática: no meio de uma situação desafiadora, repita em voz alta promessas bíblicas. Isso reposiciona sua atenção e traz à tona a voz de Deus em vez da voz da ansiedade. Há um detalhe curioso no texto. Quando Pedro começa a afundar, ele clama por socorro e Jesus imediatamente o segura. Ele não espera Pedro se afogar. Isso mostra que mesmo quando falhamos na fé, o braço de Jesus está pronto para nos sustentar. Isso também quebra a ideia de que precisamos ser perfeitos para que Deus nos ajude. Deus responde a um coração sincero, não a uma performance impecável. Se você falhou, se sentiu medo ou se afundou, saiba que ainda pode clamar e Ele ainda está por perto. A atitude de Pedro também revela algo sobre obediência. Ele não deu um passo até ouvir a ordem de Jesus. Vem. E isso é importante. Nem toda ousadia é fé. Fé verdadeira se move com base na palavra de Deus. Por isso, antes de agir, ore, busque confirmação. Deus não tem prazer em ver seus filhos se jogando no mar sem direção. Mas quando Ele diz, vem, ainda que pareça loucura, o passo é seguro. E convenhamos, é nesses momentos que os maiores testemunhos são gerados. É curioso que, depois de tudo isso, quando os dois voltam para o barco, a tempestade se acalma. Ou seja, Jesus poderia ter acalmado o mar antes de Pedro andar, mas não o fez. Isso nos ensina que nem sempre Deus vai remover o problema antes do milagre acontecer. Às vezes, Ele vai permitir o vento forte, justamente para que a fé cresça no meio dele. Então, se você está orando para o mar se acalmar e isso ainda não aconteceu, talvez seja porque Deus quer te ensinar a andar sobre ele primeiro. E é nessa tensão entre medo e confiança que descobrimos até onde somos capazes de ir com Jesus. Pedro voltou para o barco com a fé fortalecida e os outros discípulos com a boca aberta, mas a jornada da fé não para aí. Ainda há outros momentos em que a lógica será desafiada e Deus, mais uma vez, vai chamar, mesmo quando tudo dentro de nós gritar que é impossível. Há momentos na vida em que tudo parece claro demais para ser confundido com fé.
A lógica grita, os números não batem, o plano não se encaixa, e mesmo assim Deus chama. Foi assim com Abraão, quando recebeu a ordem de deixar tudo e ir para um lugar desconhecido. Foi assim com Moisés, ao ser chamado para enfrentar Faraó com um cajado na mão e um passado de assassinato nas costas. E foi assim com Maria, que disse sim a um plano divino que a faria ser julgada por todos ao redor. A fé verdadeira quase sempre desafia a lógica. A mente humana busca garantias, rotas seguras, mapas detalhados, mas a fé, ela pede passos no escuro com base apenas na voz de Deus. Quando Romanos 4, 20 e 21 diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, está falando de alguém que já estava com o corpo amortecido, mas ainda assim creu que seria pai. E isso não é apenas uma narrativa bonita, é uma convocação. Deus continua pedindo que sejamos irracionais diante do mundo e obedientes diante dele. E isso exige coragem. Muitas vezes, as decisões que mais transformam nossa vida são aquelas que ninguém entende. E está tudo bem. Porque obedecer a Deus não é sobre convencer os outros. É sobre confiar em quem deu a ordem. Um exemplo prático. Talvez você sinta que precisa começar um projeto, terminar um relacionamento tóxico ou aceitar um chamado que parece grande demais. Tudo isso pode parecer uma loucura para os olhos humanos, mas se Deus falou, obedeça. E a paz que vem depois é a confirmação. Deus não tem compromisso com a lógica humana, mas tem aliança com a fé. E isso muda tudo. Moisés não parecia apto, Maria não parecia digna e Abraão não parecia capaz. Mas todos foram usados porque disseram sim. Você não precisa estar pronto para obedecer. Você precisa apenas crer. Crer que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. E se você sente que está vivendo uma fase onde tudo parece sem sentido, talvez seja porque chegou a hora de fazer algo que transcende o entendimento. O grande dilema é quando o coração está inclinado a Deus, mas a cabeça se enche de argumentos. E nessa batalha interna, muitos paralisam. É por isso que às vezes precisamos calar a mente com oração e adoração. Coloque um louvor, leia histórias de obediência radical na Bíblia, como a de Gideão ou de Noé. Isso nutre a fé e desarma a lógica, porque a lógica, quando não alinhada ao Espírito, vira obstáculo. Mas quando submissa a Deus, ela é dom, não prisão. Nem sempre a obediência vem com sinais claros. Às vezes é um sussurro, um incômodo no peito, um sentimento insistente de que é hora de agir. E quanto mais você resiste, mais pesado fica. É como quando Deus insistiu com Jonas. O plano dele não muda, mas a rota até o cumprimento pode se tornar bem mais dolorosa. Obedecer desde o início é sabedoria. E sabedoria, aqui, é saber que seguir a lógica pode parecer certo, mas seguir a fé é viver o extraordinário. E assim, Deus continua chamando. Em meio às vozes, aos cálculos, aos conselhos contrários, Ele continua dizendo: vem. Cabe a cada um decidir se vai continuar no porto seguro da lógica ou lançar-se no desconhecido, com a certeza de que o chão pode até faltar, mas o céu nunca. E é nesse lugar de rendição total que o olhar começa a mudar, mesmo quando a tempestade ainda insiste em rugir. É impressionante como a primeira pergunta que costuma surgir nas adversidades é o famoso por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que justo agora? Por que tanto sofrimento? Mas há um tipo de maturidade espiritual que transforma esse porquê em para quê. Quando o olhar se desloca da dor para o propósito, tudo começa a se reorganizar internamente. Não é mágica, é fé alinhada à perspectiva divina. O que parece um fim pode ser, na verdade, um começo disfarçado. E o ponto de virada começa dentro da mente.
Dá para enxergar a tempestade como destruição, mas também como um cenário de revelação. Em 2 Coríntios 4,18, Paulo nos lembra de não fixar os olhos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as visíveis são temporárias. Ou seja, há algo por trás do caos que os olhos naturais não conseguem captar. Por isso, quem deseja crescer espiritualmente precisa aprender a ajustar as lentes da alma. Deus não tira os olhos de quem olha com fé, mesmo quando tudo em volta parece desabar. Mudar a perspectiva é como trocar de lugar dentro da mesma cena. Ainda está chovendo, mas agora você não está mais à mercê do vento, está debaixo da cobertura da promessa. O medo até pode bater na porta, mas já não encontra abrigo. É como quem aprende a agradecer no meio do furacão. E isso, meu amigo, transforma tudo. Um exemplo prático: comece escrevendo todos os dias 3 motivos para agradecer, mesmo nos piores dias. Essa prática diária começa a moldar sua visão para enxergar o bem, mesmo na dor. A maioria das lições mais profundas da vida vem da dor e não da calmaria. E quanto mais se resiste a esse aprendizado, mais longa parece a tempestade. Às vezes, não é sobre sair dela rapidamente, mas sobre permitir que ela cumpra seu papel. Perguntar: o que Deus quer me ensinar com isso? Pode ser mais libertador do que pedir: Deus, tira isso de mim. Porque o crescimento espiritual muitas vezes floresce no solo das lágrimas. É claro que há dias em que mudar a perspectiva parece impossível. A dor está tão presente que tudo fica turvo. E está tudo bem reconhecer isso. Mas mesmo nesses dias, você pode pedir a Deus que lhe dê novos olhos. Faça orações como: Senhor, me ensina a ver como tu vês. Me dá a visão espiritual para não naufragar no que é visível. Pequenas orações sinceras têm um peso gigantesco no céu. E com o tempo, a tempestade vai continuar, mas você já não será mais o mesmo. Fé resiliente não é a que ignora a dor, mas a que escolhe se levantar mesmo com ela. É a que chora de joelhos, mas não larga a mão de Deus. É a que se permite sentir, mas se recusa a desistir. Há algo poderoso em continuar mesmo sem ver saída. É nesse terreno árido que a fé cria raízes profundas. A vida com Deus não promete ausência de tempestade, mas presença constante durante cada raio e trovão. E nesse cenário de novas lentes, nasce a capacidade de lembrar. Lembrar do que Deus já fez antes. Lembrar das promessas que Ele já entregou. E é justamente isso que prepara o coração para o que vem em seguida. Reavivar as promessas antigas, aquelas que foram deixadas de lado, mas continuam vivas no coração do Pai. Tem dias em que tudo que a alma precisa é de um lembrete. Deus ainda está aqui. E Ele não mudou de ideia sobre o que prometeu. Quando as circunstâncias gritam ao contrário, lembrar-se das promessas é como reencontrar a luz em meio ao breu. Isaías 41:10 ecoa como um abraço. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Em momentos de crise, esse tipo de promessa é mais do que consolo, é combustível. Só que o esquecimento espiritual é real. A correria da vida, as dores não resolvidas, os medos constantes, tudo isso apaga da memória aquilo que um dia foi certeza. Por isso, lembrar-se das promessas não pode ser um exercício passivo. É intencional. É escolher todos os dias voltar ao que Deus já falou. Uma prática simples, mas poderosa, é escrever as promessas bíblicas que mais falam ao coração e deixá-las visíveis. Na porta da geladeira, no espelho do banheiro, dentro da Bíblia. Onde os olhos alcançarem, o coração será lembrado. Promessas de Deus não são como palavras humanas que caem no esquecimento ou mudam com o tempo.
Elas são firmes, elas permanecem. O Salmo 119, 89 diz: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Isso quer dizer que mesmo que tudo mude aqui embaixo, a palavra dele não muda lá em cima. Então, se Deus te prometeu que estaria com você na luta, ele está. Mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece silêncio. A espera, muitas vezes, é o campo onde a promessa amadurece. E essa espera exige que a esperança continue viva. Não é otimismo vazio, é esperança fundamentada no caráter de um Deus que não mente. Quando parece que nada vai acontecer, é aí que lembrar-se do que ele disse se torna um ato de fé. Em vez de dizer, não vai dar certo, diga, Deus não esqueceu. Parece pequeno, mas muda tudo. Suas palavras precisam ecoar o que Deus já falou. Mesmo quando você ainda não vê, declarar as promessas em voz alta também fortalece o espírito. Não é superstição, é alinhamento. É como afinar a alma com o céu. Em vez de repetir os problemas, repita as promessas. Em vez de murmurar, proclame. Por exemplo, se você está enfrentando medo, diga em voz alta: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27, 1. Esse tipo de prática não transforma a realidade imediatamente, mas transforma quem você é dentro dela. Há algo muito especial em ouvir testemunhos de pessoas que viveram anos de espera até verem as promessas se cumprirem. Histórias de mães que oraram por décadas pelos filhos e viram milagres. De jovens que esperaram com fidelidade e viram portas se abrirem. Esses testemunhos são lembretes vivos de que Deus age no tempo dele e não no nosso. E que promessas não são esquecidas no céu, mesmo quando parecem perdidas na terra. E é exatamente quando você se lembra do que ele prometeu, que algo dentro de você se movimenta. Um desejo surge de fazer algo prático, ainda que o caminho continue encoberto. É nesse ponto que a fé começa a agir com mais firmeza, convidando o coração a caminhar mesmo sem enxergar todos os passos. Fé de verdade não é só aquilo que a gente sente num culto emocionante ou num momento de oração fervorosa. Fé real é movimento. É quando o coração ainda está machucado, mas os pés continuam andando. Tiago 2,17 deixa claro: assim, também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Em outras palavras, acreditar sem agir é como plantar e não regar. Deus quer que a nossa fé se manifeste não só no que falamos, mas principalmente no que fazemos, mesmo quando o caminho ainda não se revelou por completo. Pensa em Pedro, por exemplo. Ele viu Jesus caminhando sobre as águas e, mesmo sem lógica, decidiu sair do barco. O mar não se acalmou antes que ele desse o primeiro passo. A segurança não veio antes do risco. É assim com a gente também. Esperamos que tudo esteja certo, planejado, visível. Mas a fé convida a dar passos quando ainda há vento, quando ainda há dúvida. Se Deus colocou algo no seu coração, um projeto, uma reconciliação, uma mudança, talvez o primeiro passo precise vir antes da certeza. Agir com fé pode ser muito mais simples e profundo do que parece. Pode ser perdoar alguém mesmo quando você ainda sente dor. Pode ser mandar um currículo mesmo sem acreditar que será chamado. Pode ser levantar da cama num dia difícil e dizer: hoje eu vou tentar de novo. Não são os grandes feitos que sustentam a fé, mas as pequenas atitudes diárias que, somadas, revelam uma vida moldada pela confiança em Deus. E tem mais. A adoração é uma dessas atitudes. Sim, adorar a Deus em meio à dor é uma das expressões mais intensas de fé. Quando tudo vai bem, louvar é fácil. Mas quando a alma está rasgada, a adoração se torna um grito silencioso de confiança. Jó, depois de perder tudo, caiu por terra e adorou.
Isso nos ensina que a fé não elimina o sofrimento, mas transforma a maneira como passamos por ele. Adorar no caos é reconhecer que Deus ainda é digno, mesmo quando nada faz sentido. É interessante notar que Jesus nunca elogiou alguém por entender tudo, mas várias vezes ele exaltou pessoas por sua fé em ação. A mulher que tocou no manto, o centurião que pediu a cura de longe, o paralítico cujos amigos o colocaram pelo telhado. Todos eles se moveram, apesar dos obstáculos. Eles não tinham todas as respostas, mas tinham disposição de agir, e Deus respondeu. Você pode hoje agir com fé. Pode começar a colocar no papel aquele plano que Deus te deu. Pode orar por alguém que você tem evitado. Pode decidir perdoar, buscar ajuda, estudar, tentar de novo. A fé não precisa de uma estrada iluminada, só de um coração disposto a caminhar no escuro, com a certeza de que Deus está do lado. Ele é lâmpada para os nossos pés, não holofote para todo o caminho. E quando você começa a viver assim, cercado por atitudes de fé, naturalmente vai perceber o valor de estar rodeado por pessoas que também vivem essa mesma confiança. A jornada da fé nunca foi feita para ser solitária. Mesmo Jesus, que era o Filho de Deus, escolheu andar com 12. E entre altos e baixos, eles se apoiavam, oravam juntos, aprendiam juntos. A vida cristã se fortalece quando nos cercamos de quem nos lembra de Deus nos dias bons e principalmente nos dias maus. A comunhão é alimento para a alma. Quando você caminha ao lado de quem compartilha da mesma fé, o fardo parece mais leve, as lutas mais suportáveis e as vitórias mais celebradas. Quantas vezes o desânimo bate mais forte porque estamos cercados por vozes negativas, gente que só planta dúvida, que nos afasta da palavra, que minimiza a oração. Hebreus 10:25 nos alerta. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Isso vale tanto para os cultos, quanto para os encontros do dia a dia. Uma conversa no café, uma ligação, uma oração rápida por mensagem. Estar junto é uma estratégia de sobrevivência espiritual. É fundamental escolher com cuidado quem te influencia. Não se trata de julgar os outros, mas de entender que aquilo que alimenta o seu espírito passa, muitas vezes, pelas pessoas que estão perto de você. Uma amizade verdadeira, baseada na fé, não te afasta de Deus. Ela te empurra para mais, perto dele. Ela ora com você, te confronta em amor, celebra suas vitórias e te sustenta nas quedas. Não é quantidade de amigos, é qualidade de comunhão. E não pense que isso é coisa só de quem está em posição de liderança espiritual. Todos nós precisamos de apoio. Davi tinha Jonatas, Paulo tinha Timóteo, Elias tinha Eliseu. Até Jesus, nos momentos de angústia, chamou Pedro, Tiago e João para vigiar com ele. Isso mostra que até os mais fortes precisam de gente firme ao lado. E mais do que isso, nós também precisamos ser essa pessoa para os outros. Quem é que você tem fortalecido ultimamente? Buscar uma comunidade cristã ativa pode ser um divisor de águas. Não apenas estar numa igreja, mas se envolver. Participar de um grupo pequeno, de um ministério, de momentos de oração. Conhecer pessoas que estão na mesma batalha de fé. Gente real, que também sofre, também erra, mas que não desiste de confiar. Nessas conexões, Deus opera curas, levanta caídos e acende novas esperanças. E quando a fé de alguém começa a vacilar, a presença de pessoas cheias do Espírito pode ser o suporte que falta. Às vezes, uma simples palavra profética, uma lembrança de uma promessa, um testemunho vivido, reacende o fogo que estava apagando. A fé é contagiante. E quando 2 ou mais pessoas se unem em nome de Jesus, Ele prometeu estar ali. É nesse ambiente que milagres acontecem e corações são restaurados. Se você ainda não encontrou essas pessoas, peça a Deus. Ore especificamente por amizades de fé, por conexões espirituais.
e esteja disposto a ser resposta para a oração de alguém também. Porque cercado de quem vive com os olhos voltados para o céu, a sua caminhada se torna muito mais firme e até as suas palavras começam a carregar um novo poder. Existe algo poderoso em declarar com a boca aquilo que se crê no coração. E não é apenas uma prática simbólica, é espiritual. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso significa que as palavras que saem da nossa boca podem ser sementes de fé ou de derrota. Em tempos de crise, declarar a verdade de Deus em voz alta é uma forma de resistência espiritual. Dizer, eu confio no Senhor, mesmo com lágrimas, nos olhos, é um ato de guerra contra o medo. A fé não é silenciosa, ela fala, ela profetiza, ela se manifesta. Quando alguém escolhe declarar fé em vez de dúvida, algo se movimenta no mundo espiritual. Lembra do que Jesus disse em Marcos 11:23? Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, assim será com ele. Repare que ele não disse pensar, mas dizer. A fala é uma arma que ativa o mundo invisível. E isso não tem a ver com autoajuda, tem a ver com concordar com as promessas de Deus, mesmo quando tudo em volta diz o contrário. Quantas vezes nos pegamos reforçando as mentiras do medo? Dizemos que não vamos conseguir, que vai dar errado, que é impossível. E ao repetir isso, vamos internalizando como se fosse verdade. Mas quando a gente muda a confissão, mesmo sem ver o milagre ainda, a atmosfera começa a mudar. Dizer, Deus é o meu refúgio, Ele está comigo, nada vai me separar do seu amor, é como ligar a luz em um quarto escuro. As trevas não têm escolha, elas recuam. É por isso que muitos homens e mulheres de Deus foram conhecidos por sua ousadia ao declarar aquilo que ainda não viam. Abraão foi chamado de pai de muitas nações, antes mesmo de ter um filho com Sara. Davi declarou que venceria Golias quando ainda era só um jovem pastor, com uma funda na mão. E Jesus, na cruz, já anunciava a vitória quando tudo ao redor parecia derrota. A declaração antecede a manifestação. Na prática, você pode começar agora. Ao acordar, fale em voz alta palavras de fé. Coloque versículos na parede, declare as promessas ao longo do dia. Ensine seus filhos a dizer, eu sou forte em Deus, Jesus me ama, eu não ando sozinho. Transforme sua casa em um ambiente onde a palavra é dita, não apenas lida. Isso muda o clima espiritual, isso fortalece sua alma. E mesmo em lugares onde a fé é desafiada, como no trabalho, na faculdade ou até dentro da família, a sua declaração tem o poder de gerar impacto. Não precisa ser gritando nem com imposição, basta ser firme, sincero e cheio de fé. Quando alguém vê que você continua dizendo Deus é bom, mesmo no vale, isso desperta curiosidade, respeito e até transformação. Palavras carregam sementes, e toda vez que você declara fé, você está plantando esperança em seu próprio coração e também no coração de quem está ouvindo. Muitas vezes é essa declaração pública que abre o caminho para o testemunho que virá a seguir. A maioria das pessoas espera o milagre acontecer para depois agradecer, mas os verdadeiros gigantes da fé fazem o contrário. Agradecem antes de ver qualquer mudança. Em João 6:11, Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos diante de uma multidão faminta, e antes mesmo de multiplicar, ele dá graças. Isso nos ensina algo profundo. A gratidão não depende da quantidade, e sim da confiança no Deus que provê. Agradecer antes é como acender uma tocha no escuro e dizer, eu sei que Ele vai fazer. Gratidão é fé em movimento. É como dizer ao céu, eu acredito no teu tempo, mesmo que eu não entenda o agora. A Bíblia, em Salmo 103, nos lembra, bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É uma ordem para a alma não se esquecer, porque a mente se distrai, se abate, se desespera. E a gratidão ajuda a reposicionar o coração diante de Deus. Não é um exercício emocional, é espiritual. Muita gente pergunta, mas como eu posso agradecer se estou sofrendo? E a resposta é simples, ainda que profunda. Agradeça pelo que ainda permanece. Se tem fôlego, agradeça. Se tem um teto, agradeça. Se tem alguém por perto, agradeça. A gratidão não ignora a dor, mas amplia a visão. É como quem decide olhar para o céu mesmo no meio do temporal. Isso muda tudo. E às vezes, essa simples atitude é o início do milagre que tanto se espera. Um exercício prático e poderoso é manter um diário de gratidão. Nele, escreva todos os dias 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser pequenas, um sorriso, um livramento, uma promessa lembrada. Esse hábito alimenta a fé como água numa planta. Outra prática eficaz é começar cada oração agradecendo, mesmo quando se quer pedir. Isso alinha o coração com o céu antes mesmo de abrir a boca. Jesus agradecia com frequência, e não era porque tudo estava perfeito, mas porque ele enxergava além. Quando estava diante da sepultura de Lázaro, prestes a ressuscitá-lo, ele ora: Pai, graças te dou porque me ouviste. O milagre ainda não havia acontecido, mas a gratidão já havia sido liberada. É esse tipo de coração que atrai o mover de Deus. E é esse tipo de postura que amadurece a fé, tornando-a resistente ao tempo da espera. Ser grato antes do milagre é como plantar uma bandeira no território da confiança. É dizer, mesmo que tudo pareça parado, eu creio que Deus está agindo. E isso toca o coração dele. A Bíblia mostra que onde há murmuração, há atraso, mas onde há gratidão, há avanço. O povo de Israel demorou 40 anos no deserto porque não aprendeu a agradecer no caminho. E muitos hoje continuam rodando em círculos pelo mesmo motivo. Então, se você está esperando algo há tempos, experimente mudar a abordagem. Comece a agradecer como se já tivesse recebido. Declare ao Senhor o quanto Ele é bom, mesmo sem ver ainda o cumprimento da promessa. Essa mudança de postura pode ser o estopim de algo muito maior. E talvez, enquanto você agradece, Ele esteja preparando o cenário para um testemunho que vai abençoar muitas outras vidas. Toda vez que alguém compartilha o que Deus fez, uma nova esperança nasce no coração de quem ouve. O testemunho é mais do que uma história bonita. É uma semente espiritual lançada no terreno da fé alheia. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Antes de tocá-lo, ela ouviu falar de Jesus. Marcos 5:27. Alguém testemunhou e aquela palavra plantou fé em seu coração. O milagre começou ali, com o relato de alguém que ousou contar o que viu e viveu. Testemunhos ativam o sobrenatural. Em Apocalipse 12:11 está escrito: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Olha a força dessa declaração. Não é só o sacrifício de Jesus que liberta, é também o testemunho dos salvos. Porque quando alguém diz, Deus fez isso comigo, outro ouve e pensa, então ele também pode fazer comigo. É o ciclo da fé, girando a engrenagem do céu com cada história real contada. Há quem pense que testemunhar é apenas subir num púlpito, mas não é. É conversar com alguém no ônibus, mandar uma mensagem para um amigo, gravar um vídeo com sinceridade. É falar com o coração limpo sobre o que Deus já fez. Se Ele te curou da ansiedade, conte. Se te livrou de um acidente, conte. Se restaurou sua casa, conte. Cada testemunho é uma fagulha divina que pode acender o fogo da esperança no peito de alguém que já estava quase apagando. E sabe o mais bonito? Às vezes, quando você conta o que Deus fez, você mesmo se fortalece, porque a lembrança do que Ele já realizou te dá coragem para continuar esperando pelo que ainda vai vir.
Quantas vezes a gente desanima e esquece o que já foi vencido? O testemunho renova a memória espiritual. E em tempos difíceis, recordar vitórias é como beber água no deserto, dá força para dar o próximo passo. Em João 11, Jesus ressuscita Lázaro. A notícia corre, e muitos creram por causa disso. Mas mais do que o milagre em si, foi o testemunho que se espalhou que moveu corações. O milagre ficou no passado, mas o testemunho continuou ecoando no futuro. Isso ensina algo poderoso. Milagres têm prazo, mas testemunhos são eternos. Eles cruzam gerações, quebram resistências, constroem pontes invisíveis entre a fé e o impossível. Para quem acha que não tem um grande testemunho para contar, aqui vai um segredo: viver com Deus. Todos os dias já é um milagre. Ter paz em meio ao caos, continuar acreditando mesmo ferido, levantar da cama quando tudo dentro de você queria desistir. Tudo isso é digno de ser contado. São vitórias silenciosas, mas que fazem um barulho imenso no mundo espiritual. Deus usa cada detalhe, até o que parece pequeno. O testemunho é como um eco de Deus na terra. E cada vez que você compartilha sua caminhada com fé e verdade, você se torna parte ativa no milagre de outra pessoa. Talvez a libertação de alguém esteja a uma história de distância. Talvez a cura que um irmão precisa esteja escondida no seu relato. Por isso, nunca subestime o que Deus fez na sua vida. A oração sempre foi o lugar secreto onde batalhas espirituais são vencidas antes mesmo de se tornarem visíveis. Às vezes, a pessoa ora sozinha no quarto, sem plateia, sem grandes palavras, apenas com o coração aberto, e isso move os céus. Filipenses 4, 6, 7 nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Percebe? A paz não vem depois da resposta, vem depois da oração. Há um mistério profundo na oração. Você fala com um Deus invisível, mas os resultados aparecem no mundo visível. É como plantar uma semente no escuro e dias depois ver a flor nascendo ao sol. Quem aprende a orar com constância descobre que a oração não é apenas um pedido, é uma troca. Você entrega o peso e recebe paz. Você oferece lágrimas e colhe consolo. A oração transforma o interior antes de mudar o exterior. E existe algo ainda mais poderoso do que orar por si mesmo: orar por outro. A oração intercessora carrega um peso de amor tão puro que Deus não ignora. Jeremias 33:3 traz uma promessa direta: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Agora imagine-se, além de clamar por você, você clama por alguém que nem consegue mais falar com Deus. Você se torna ponte, canal, abrigo espiritual. A oração em unidade tem um impacto especial. Jesus disse em Mateus 18, 19 e 20: se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Há poder quando a igreja se reúne, quando famílias oram juntas, quando 2 amigos combinam de orar por uma causa específica. É como juntar vozes que formam um coro no céu, impossível de ser ignorado. Em tempos de desespero, orar é resistir. Quantas vezes, ao invés de reagir com raiva, podemos nos recolher por 1 minuto e falar com Deus? A oração é a nossa resposta mais sábia diante do caos. E mesmo quando não temos palavras, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Ou seja, até o silêncio do joelho dobrado tem voz no mundo espiritual. Um bom hábito para cultivar é separar momentos específicos para orar. Pode ser ao acordar, antes de dormir ou durante uma caminhada, e intercalar isso com anotações, como num diário de oração.
escrever pedidos, promessas, respostas recebidas. Com o tempo, esse diário vira um testemunho silencioso de que Deus ouve e age. Além disso, manter uma lista de pessoas para interceder nos ajuda a sair do nosso próprio mundo e olhar com compaixão para o outro. A verdade é que o mundo espiritual se movimenta quando alguém decide orar com sinceridade. E mesmo que a resposta demore, algo sempre acontece primeiro dentro de quem ora. Há coisas que só se resolvem no secreto, e o coração que ora descobre isso mais cedo ou mais tarde. E se existe um lugar onde a fé cresce em profundidade, é no chão da oração. O Getsêmani não foi apenas um jardim. Foi o cenário onde a fé de Jesus brilhou na sua forma mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais pura. Ele sabia o que estava por vir, a traição, a humilhação, a cruz, e mesmo assim, escolheu orar. Lucas 22:44 descreve: estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo no chão. Isso não foi fraqueza, foi fé em plena rendição. A oração dele não foi para evitar o sofrimento, mas para suportá-lo com obediência. Ali, diante da sombra da cruz, Jesus não usou sua fé para escapar, mas para permanecer. Ele disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E essa frase carrega o maior segredo da fé madura: confiar na vontade de Deus, mesmo quando ela dói. Não há entrega mais poderosa do que aquela que vem acompanhada de lágrimas, mas permanece firme. Fé que se rende é fé que vence. A verdadeira fé não é aquela que impõe desejos ao céu, mas a que se dobra diante da vontade divina. No Getsêmani, Jesus não buscava milagres visíveis. Ele buscava força para cumprir seu propósito. Às vezes, oramos para que o sofrimento acabe, mas o céu nos dá força para enfrentá-lo. E essa força vem sempre que a oração é feita com o coração entregue, não apenas com os lábios. Muita gente acha que fé é sinônimo de vitória rápida, mas o Getsêmani nos ensina que fé também é suportar processos. E mais, é nesse lugar de dor que muitas vezes nasce a intimidade com Deus. Ali, sozinho, Jesus mostrou que estar com o Pai é mais valioso do que ser poupado da cruz. A fé dele foi provada no escuro e brilhou como luz para o mundo. O Getsêmani ainda existe. E é visitado todas as vezes que alguém escolhe confiar, mesmo sem entender. Pode ser aquela mãe que ora por um filho perdido, aquele jovem que luta contra a ansiedade, ou alguém que ainda não teve resposta para uma dor antiga. A rendição de Jesus serve como farol, a glória na obediência, mesmo que ninguém veja. E há poder em dizer: seja feita a tua vontade, mesmo quando isso exige renúncia. Um exercício poderoso para quem quer viver essa fé rendida é praticar a oração do abandono, escrever suas vontades, colocar diante de Deus e declarar que confia nele acima de tudo. Pode parecer difícil no começo, mas a paz que vem depois é como um abraço do próprio céu. Às vezes, é só quando abrimos mão do controle que Deus assume o volante da nossa vida. Rendição não é desistência, é sabedoria espiritual. É dizer sim ao propósito de Deus, mesmo quando os olhos ainda não veem o final da história. E é nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência viva. Porque é ali, naquele lugar secreto da entrega total, que a fé é fortalecida e a alma encontra descanso. Viver pela fé não é um evento, é uma escolha diária. E como toda escolha, envolve renúncia, firmeza e intenção. Tiago 1:22 já alertava: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Isso muda tudo, porque quem apenas ouve sente alívio momentâneo, mas quem pratica transforma a realidade. Viver pela fé é acordar e lembrar que a sua força não vem do humor do dia,
mas da presença de Deus. E essa decisão precisa ser renovada como o café da manhã, todo santo dia. As pessoas costumam buscar grandes experiências espirituais, mas se esquecem do poder escondido na constância. Ler a palavra de manhã, falar com Deus enquanto se prepara para o trabalho, escolher reagir com mansidão diante de um problema, tudo isso é viver pela fé. É confiar que o invisível é mais real que os boletos, o estresse e os diagnósticos. Fé não é um discurso bonito. É ação silenciosa, postura firme e coração dependente. Quem vive pela fé entende que o mundo nem sempre vai entender suas escolhas. Você vai perdoar quando esperam que você se vingue. Vai ajudar quando todos dizem que é perda de tempo. Vai orar em vez de explodir. Isso é andar na contramão do sistema. E não é fácil. Mas é possível. Porque quem decidiu viver pela fé carrega dentro de si uma bússola que aponta para o alto, e quem olha para cima pisa mais firme aqui embaixo. Talvez você se pergunte, como faço para aplicar isso na minha rotina? Comece com passos pequenos, estabeleça uma meta simples de leitura bíblica, um capítulo por dia. Anote promessas de Deus e cole na parede do quarto. Tenha um caderno de oração com pedidos e agradecimentos. E mais importante, compartilhe o que Deus está te ensinando com alguém. Quando a fé é dividida, ela se multiplica. Decidir viver pela fé é parar de esperar pelas circunstâncias ideais. Muita gente adia mudanças dizendo que, quando tiver mais tempo, vai orar mais, servir mais, confiar mais, mas o momento perfeito nunca chega. E a fé verdadeira não espera o céu se abrir para agir. Ela decide amar quando há dor, dar quando há escassez, crer quando há silêncio. E é isso que transforma um coração comum num testemunho vivo. Quem decide viver pela fé não é alguém que vive em êxtase espiritual o tempo todo. É alguém que, mesmo cansado, volta para a presença de Deus. Que, mesmo errando, levanta e tenta de novo. Que mesmo chorando, levanta as mãos em adoração. Isso é o que muda vidas. Não é ser perfeito, é ser constante, é ter um foco, agradar a Deus com cada passo, cada escolha, cada detalhe. E no final do dia, quando deitar a cabeça no travesseiro, essa pessoa sabe que viveu não por vista, mas por fé. Que plantou sementes invisíveis que um dia se tornarão frutos eternos. Porque viver pela fé é isso, caminhar com os olhos fixos em Cristo, mesmo quando tudo parece incerto ao redor. E ao fazer isso, ela não apenas sobrevive, ela inspira outros a fazerem o mesmo. Agora que você recebeu essas 10 maneiras de confiar em Deus, mesmo quando a vida não faz sentido, a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Vai guardar no coração e esperar o próximo vendaval para lembrar? Ou vai começar hoje mesmo a colocar sua fé em ação? Deus não quer apenas te consolar, Ele quer te transformar. Em que áreas da sua vida você precisa parar de lutar sozinho e começar a confiar de verdade? Qual decisão está travada porque falta fé para dar o primeiro passo? Você tem alimentado mais os seus medos ou a sua esperança? Tem andado com pessoas que te fortalecem espiritualmente ou que te afundam ainda mais na dúvida? A vida com Deus exige movimento. Não é sobre entender tudo, é sobre crer mesmo sem entender. E talvez o milagre que você tanto espera esteja do outro lado da sua obediência. Então reflita, ore, anote o que mais te tocou aqui e comece a aplicar. Porque fé sem prática é só discurso bonito. E se essa palavra te edificou, se te confrontou, se te fez pensar, então já sabe, curta esse vídeo e inscreva-se no canal. Não por mim, mas por você, para continuar ouvindo mensagens que te aproximam de Deus. E ative o sininho, porque toda semana tem palavra nova, feita com oração, com zelo e com o propósito de te ajudar a caminhar mais firme com o Senhor. Que Deus te abençoe. Te espero no próximo vídeo.